Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma edição do Antes Tarde do Que Nunca, esse podcast que foi criado para ouvir histórias, boas histórias de empreendedores, gestores, líderes, inovadores aqui da região de Blumenau, região e também de toda Santa Catarina, um espaço para inspirar principalmente quem quer empreender um pouco e vai aprender um pouco sim com as mais de 170 entrevistas que a gente já fez por aqui. Vale a pena dar uma olhada lá no nosso acervo aí no canal do YouTube. Por falar em canal do YouTube, aproveita aí para se inscrever no canal Antes Tarde do Que Nunca, aciona a sineta também para saber quando novas entrevistas são publicadas. Você recebe a notificação no celular, fica muito mais fácil e se não puder assistir naquele momento, bota lá um assistir mais tarde lá, salva, dá um ok, enfim, né? Daqui a pouco vai lá e assiste quando puder também. E se não quiser assistir, pode ser só ouvir também no Spotify. Siga lá Antes Tarde do Que Nunca no Spotify, embora, né, Maria? No Spotify também tem vídeo agora, né? Também tem vídeo no Spotify. Mas lá um dos poucos podcasts que tem vídeo no Spotify. Veja só que coisa, né? Enfim, e também acompanha o Antes Tarde do Que Nunca no Instagram, no @podcast ATDQN, eu sempre esqueço desse nome, mas é podcast ATDQN. Eu sei, mas eu esqueço, vou fazer o quê? ATDQN são as iniciais de Antes Tarde do Que Nunca, e fica mais fácil para você também, né? Este é o JP, acho que o pessoal já reconhece, o JP tá aqui substituindo o Rafael, porque o Rafael foi viajar, tá lá nos Estados Unidos da América, né, Rafa? Aproveitando um pouquinho também a vida. Tudo certo, JP? Tudo ótimo, tudo ótimo. Maravilha. Queres falar um pouquinho dos patrocinadores? Vou falar dos nossos patrocinadores, vamos começar pela ProWay. Se você está querendo mudar de carreira, evoluir na carreira, dá uma olhada na ProWay, tem cursos incríveis. Eu passei pela ProWay, tive aí um histórico com eles. Se você está procurando contratar gente, formar pessoas para sua empresa, entre em contato com a ProWay, eles têm excelentes programas de treinamento, de formação, feitos sob medida para sua empresa. Excelente. Além da ProWay, temos a CRW, esse painel lindo aqui atrás. A CRW, além de painéis de LED, eles fazem também toda a parte de captura de áudio, captura de imagem para eventos. Então, eles te ajudam. Tem um evento, fala com o pessoal da CRW, eles são incríveis. Eu vou falar de novo, eles montaram esse painel aqui em 10 minutos, isso foi incrível. Eu realmente fiquei surpreso com isso. Além disso, temos a Isidoro Automóveis. Isidoro Automóveis é a 8ª maior empresa do Brasil no ramo. Então, se você está procurando comprar um carro, vai na Isidoro Automóveis, isidoro.br. Além de comprar, se você está querendo vender seu carro, vai na Isidoro, eles compram também seu carro. Então, isidoro.br, eles estão em Blumenau, Jaraguá do Sul, Itajaí e Navegantes. E além disso, eles também têm o feirão itinerante, que eles levam um monte de carro para uma cidade aí, ou na sua cidade, ou uma cidade perto da sua. Então, fica de olho nas redes sociais deles e no isidoro.br. E eu não posso deixar de falar da Premier Soft. A Premier Soft, se a sua empresa está precisando, empresa, indústria está precisando de um software, entre em contato com o pessoal da Premier Soft, eles vão te atender muito bem. Se não atender bem, me liga que eu puxo a orelha lá do pessoal. Além de software sob demanda, a Premier Soft também faz alocação de profissionais ou outsourcing de profissionais. Então, no momento aí de uma necessidade esporádica, ou se precisa mesmo de um reforço com uma equipe toda por trás, entre em contato. A Premier Soft tem excelentes profissionais, desenvolvedores, qualidade, designer. O pessoal da Premier Soft pode te ajudar com isso também. O JP fala em ligar para ele porque ele é um dos sócios da Premier Soft, né? Aliás, uma das melhores empresas em tecnologia para se trabalhar no Brasil, né? É isso mesmo. Coisa boa. Segunda é melhor. A segunda é melhor? Melhor. Caramba, a Isidoro é a 8ª maior loja, mas a Premier Soft é a segunda melhor empresa de tecnologia para se trabalhar. Muito né, bom. Doutor? Quem está aqui com a gente hoje, JP? Dr. Mauro Kraibs. Kraibs, pronunciar certinho, viu? Dr. Mauro Kraibs, ele que é um dos sócios, vamos dizer assim, fundadores do Hospital do Pulmão aqui de Blumenau, que está completando 40 anos agora em 2022. É isso, né, doutor? É isso. Obrigado por aceitar o nosso convite para estar aqui para contar um pouco dessa história, né? Falar um pouco de saúde também, acho que é importante sempre, né? Eu agradeço a oportunidade. Como é que começou essa história? Conta um pouquinho desde o início, então. Vamos lá. A gente estava aqui, antes de começar a gravar, a gente estava falando justamente onde é que tinha começado, que a gente não lembrava. Até falei pro JP, acho que começou em algum hospital, né? Porque geralmente uma clínica começa às vezes dentro do hospital. Mas não, né? Começou lá na Maduro da Luz e aí eu lembrei, olha, é verdade. De onde veio a ideia de fazer um hospital, Mauro? Não foi ideia, pulmão, né? Não foi ideia, foi necessidade. Por quê? Porque o início da década de 80, os consultórios médicos estavam restritos aos hospitais convencionais que existiam na nossa região. Certo. Você ia no consultório médico dentro dos hospitais. Quando os pneumologistas chegaram a Blumenau, foi na época de 80, 81, nós encontramos essa realidade.
e uma dificuldade enorme de expandir. A nossa especialidade, a especialidade de pneumologia, ela é filha pródiga da tuberculose. No passado... Se desenvolveu por causa da Exatamente. O Brasil foi um onda grande, país, né, com uma prevalência, uma incidência altíssima de tuberculose. E, em função disso, existia uma especialidade chamada tisiologia. Em Blumenau existia tisiologista, que era um indivíduo que só trabalhava com tuberculose. Entendi. Isso é extremamente raro. Hoje em dia, essas pessoas foram... focadas numa doença exatamente. só, não existe mais, né? Então, a pneumologia nasceu como filha da tuberculose, e a cirurgia torácica e a pneumologia brasileira ganhou um grande avanço em função da tuberculose. Então, naquele momento, nós precisávamos nos inserir na comunidade médica, mas precisávamos também ofertar aos nossos pacientes a tecnologia que já estava embutida na nossa especialidade. Entendi. E não existia espaço. Nós tentamos de todas as formas abrir espaço, e aí resolvemos, por necessidade, montar a Centromed. Na época era uma policlínica, tinha outras especialidades, ginecologia, urologia, endocrinologia, para poder então quebrar uma premissa que existia na cidade, que não existia consultório, praticamente não existia consultório fora dos hospitais. Nós fizemos isso com essas poliespecialidades e tivemos o infausto evento que foi a enchente de 83, 84. As duas piores, né? Naquela região nós tivemos água no segundo andar do edifício. Então, isso trouxe algumas consequências. A primeira delas é que muitos dos colegas que lá estavam resolveram ir para outro lugar, porque nós ficamos... Não foi só a enchente, né? Foi o subir e descer de água que vivenciou isso, e a possibilidade de trabalhar naquela edificação ficou postergada durante muito tempo. Eu imagino. Porque a umidade inviabilizava o trabalho. Ainda mais para o pulmão, né? Exatamente. E aí o que aconteceu? Nós, então, resolvemos tornar a Centromed só da especialidade de pneumologia. Entendi. E ao ofertarmos algumas coisas muito novas ou com roupagem nova, como a famosa nebulização, como a famosa tapotagem, que era uma forma de drenar as secreções do pulmão, desenvolvemos junto com a Movelaço, que era uma empresa que produzia móveis hospitalares, desenvolvemos um leito específico para a tapotagem. Nós ganhamos uma evidência muito grande. E nós crescemos de forma muito rápida. O espaço foi ficando pequeno, as necessidades foram aumentando, e então nós ofertamos aos 2 grandes hospitais da cidade, nos quais nós continuávamos trabalhando, oferecemos uma possibilidade que seria um embrião do Hospital Dia. Certo. Infelizmente, no momento inicial, não fomos bem compreendidos. Felizmente, isso instigou-nos a montar o Hospital Dia do Pulmão. Compramos uma área na Itopava Norte, fomos contestados veementemente. Eu cheguei a ser chamado por um colega, amigo, familiar, para ir visitá-lo no hospital, para me demover a nossa equipe disso, porque nós estávamos contra o conceito que existia. Nós estávamos indo muito longe da cidade. E tem um agravante aí, né, Mauro? Vocês vieram de fora. Ou não? Você é blumenauense? Eu sou blumenauense. Mas o seu sócio não? Não. Hoje são poucos que são blumenauenses ainda. Entendi. Hoje. Mas lá no início era o senhor que era a cara do hospital. Eu era o egresso da cidade. Entendi, né? Eu estava recém voltando. E vocês estão loucos, lá é muito longe, ninguém vai para lá, mas a gente tinha feito um estudo com um parceiro nosso que persiste até hoje, que é da Terra Sol, de para onde a cidade cresceria, porque nós já tínhamos lá naquela época, nos primeiros anos, uma demanda de pacientes vindo de outras cidades. Sim. Porque era uma especialidade nova em Blumenau e certamente não existia nos outros lugares. Era referência para toda a região daí, no caso. Então, o nosso questionamento para a Terra Sol foi para onde a cidade cresceria.
e foi muito clara a decisão, a orientação deles para que, em função da Ponte do Tamarindo, em função da BR, que levou anos para se concretizar, é verdade. Verdade, 470 anos. Mas nós deveríamos ir para Itopava. E nós, lá para aquele amigo que me chamou, eu disse, então vamos marcar uma nova reunião. Eu vou trazer o projeto, nós vamos trazer o estudo, aí nós fomos a equipe toda lá, naquela época nós éramos 3 ou 4 profissionais da área e descrevemos o projeto. Claro que chocava a quem não era da área, porque não existia, e por incrível que pareça ainda não existe, um hospital-dia clínico e especializado só numa área. Numa área, né? Né? Mas nós estávamos convictos que isso é possível e acabamos indo para esse projeto porque nós não conseguíamos mais, olha só como a necessidade é a mãe de todos os empreendimentos. Nós não conseguimos mais internar os nossos pacientes. Olha só. Já naquela época, nos idos de 90, mais ou menos. Em função disso, lá na área da Amadeu da Luz, nós começamos a medicar os pacientes na expectativa de abrir um espaço nos 2 grandes hospitais da cidade. Entendi. E aí nós percebemos que isso era possível. E o embrião, então, a ideia, nós nos debruçamos durante muito tempo em cima disso, pariu o projeto do Hospital do Pulmão. Do Hospital Dia do Pulmão. Nós fomos para lá, o projeto não foi totalmente desenvolvido em função de custos, nós tivemos... Toda vez que nós estamos numa encruzilhada aí de ano eleitoral, e eu me lembro disso, nós estamos construindo, no final da construção faltou vidro, faltou metal, porque existia uma expectativa de mudança de comando no país e houve um problema seríssimo de aporte desse material de construção. Conseguimos, então, fazer quase todo o nosso projeto. Ele vem evoluindo de forma fantástica. Hoje nós somos 27 profissionais. Hoje nós temos a área de pneumologia adulta, pneumologia pediátrica, que não existia nessa época. Na fisioterapia, que fomos nós que introduzimos aqui na região, através da famosa... cama de tapotagem desenvolvida pelo seu Orlando Ollinger, que é aqui da cidade. Tapotagem, para quem não sabe, é aquela técnica de bater nas costas, né? Porque não tinha, exatamente, porque não tinha, para drenar as secreções que o indivíduo das crianças tinha. Solta, né? Solta as secreções. Até hoje tem pessoas que nos procuram e dizem assim, doutor, eu sou da época da tapatagem. Eles achavam que era tapa. Era tapa, né? Exatamente. Nas costas, é verdade. Então, e aí conseguimos trazer a primeira fisioterapia para já lá na Amadeu da Luz, e no Hospital Pulmão nós temos um serviço de fisioterapia e reabilitação pulmonar, nós temos otorrinolaringologia, nós temos cirurgia torácica, nós temos alergologia, nós temos recentemente oncologia e um centro internacional de pesquisa clínica. Que legal. Então, a instituição cresceu muito, vivencia hoje, antes que vocês me perguntem, vivencia hoje uma crise da saúde complementar do país brutal, às custas da pandemia e às custas de um aumento brutal dos insumos. Vocês, né, que a pandemia tem tudo a ver com o pulmão, né? É o órgão mais atingido. Mas pode ser, para o leigo pode ser paradoxal você imaginar que nós tivemos um movimento brutal. Exato. E como está em crise? Está todo mundo em crise. Né? As operadoras estão em crise. Tiveram, o primeiro momento, sim, houve uma certa economia, porque não havia procura, a procura era muito específica, mas os insumos hoje, para vocês terem uma ideia, de 300% que aumentaram durante a pandemia, hoje nós estamos com um aumento de custos de 64%, segundo a Federação Nacional do Hospitalar. E não está sendo repassado isso. E não tem como repassar. Exatamente. Né? Não tem como repassar nem para o paciente privado e muito menos para o paciente das operadoras. As operadoras estão repassando contratualmente apenas o INPC, que é o nosso índice de regulador. Isso é apenas um desafio, né? A nossa administração está profissionalizada. Eu ia entrar nesse aspecto, Mauro. Até a gente já fala assim, profissionalização, porque assim, eu trabalhei algum tempo ali na CIB, na Associação Empresarial de Blumenau, como assessor de imprensa.
E eu via muita dificuldade, por exemplo, eles criaram lá naquela época um núcleo da saúde, que reunia justamente médicos, gestores de clínicas e tudo mais. Mais médicos do que nada, porque na realidade o que eles diziam é o seguinte, que médico nasceu para cuidar da pessoa, não nasceu para gerir, para administrar um negócio, né? Como é que foi com vocês? Pelo que está me falando, né, a necessidade motivou e meio que conduziu aí a criação do hospital. Mas em que momento vocês sentiram a necessidade de profissionalizar de fato, né? Ou seja, de tornar aquilo um negócio, porque é um negócio, a gente não pode deixar de esquecer disso, né? Não podemos esquecer disso. E que dificuldades tiveram nesse caminho aí? Lá no início, na Amadeu da Luz, na Centromed, nós, empiricamente, os médicos faziam concomitantemente essa atividade. Gestão. Uhum. Quer seja pela demanda, quer seja por uma consciência muito clara de que nós não tínhamos habilitação para isso, nós logo no início trouxemos indivíduos para gerir a instituição. Quando nós fomos para o Hospital do Pulmão, e isto já não éramos uma instituição com um porte considerável, aí nós profissionalizamos de forma integral, trazendo não só administradores com especialização na área da saúde. Hoje, por exemplo, nós estamos com uma área específica do Hospital do Pulmão, implantando a filosofia Lean para reduzir custos, para melhorar a eficiência, porque isso é absolutamente necessário. Já que aqui se fala muito em história, o Pancho puxou a história da CIB, eu tive a honra de ser o primeiro diretor de saúde da CIB, convidado para a gestão naquela época, porque eles estavam impressionados que os médicos tinham conseguido esse intento. E, na verdade, nós tivemos a lucidez de profissionalizar a nossa atividade, né? E isso, sem dúvida nenhuma, é o grande diferencial. Óbvio, nós participamos da gestão, porque a área técnica da saúde ela é muito difícil para o administrador, mesmo ele tendo a embocadura da saúde, mas se nós não estivermos junto a algumas coisas de filosofia da medicina, algumas coisas de relação médico-paciente ficam, às vezes, não bem vistas pelo profissional administrador. Não exatamente esquecidas, mas não conduzidas como deveria. Nós não podemos deixar de manter essa filosofia. Lógico. Eu vejo no noticiário, que eu acompanho com frequência, agora, recentemente, uma empresa de Blumenau, muito conhecida, optou em retirar gestores executivos que não tivessem efetivamente mergulhados na filosofia da empresa. Né? Por quê? Porque se nós perdermos isso, principalmente na área da saúde, descaracteriza as nossas ações. Entendi. Mauro, falaste em 27 profissionais, é isso? 27. No hospital? Mas quantos funcionários no total tem hoje? No auge do nosso trabalho, nós chegamos a ter mais de 100 funcionários. O auge foi? O auge foi lá em 2019. Nós tínhamos recém concluído a nossa expansão. Hoje nós estamos com quase 5 mil metros quadrados de área construída. Só ali são 5 mil? Só ali, 5 mil metros quadrados. Nós fizemos uma expansão enorme para 2020 disparar nos nossos projetos. Tivemos que dar uma freada por causa da pandemia. Hoje, em função de custos, nós reduzimos ao corpo funcional. Entendi. Pensando em resgatar isso rapidamente. Mas nós chegamos a ter mais de 100 funcionários atuantes. Caramba, é muita coisa. E para quem não sabe, né, se é que alguém não sabe, né, quando a gente fala ali 5 mil metros quadrados, é ali na esquina da Almirante Barroso com a Engenheiro Paul Werner, quase na esquina ali, né? Aquele hospital, aquele é o Hospital Dia do Pulmão, caso alguém não saiba. Acredito que nem, né, que todo mundo já deve ter noção, mas caso alguém está chegando aqui no Blumenau agora, é ali que fica o Hospital Dia do Pulmão. Por ser Hospital Dia, não tem internação, né? É isso? Isso. Essa é outra coisa que as pessoas têm dificuldade de compreensão. Por que o Hospital Dia? O que significa o Hospital Dia? Ele tem internação, sim,
mas não tem pernoite. Exato, Então, ele entendi. visa uma cota de pacientes de baixa média complexidade. Isso reduz em muito a demanda para os hospitais convencionais. Agora, na pandemia, nós fizemos um trabalho de suporte aos hospitais, internamos alguns pacientes menos graves na nossa instituição, e a gente sabe quanto isso foi benéfico para a nossa cidade. Porque se nós não tivéssemos essa capacidade, junto com medidas do gestor público, junto com as medidas dos hospitais gerais, nós seguramente teríamos vivenciado um blackout. Porque aconteceu, por exemplo, alguns períodos longos que nós, os mais antigos, que não trabalhávamos mais nos finais de semana, nós fomos para dentro da instituição para poder coordenar a busca de vagas para os pacientes graves. Entendi. Porque os pacientes graves continuavam chegando. Sim, exato. Eles eram triados mediante a gravidade para alguns locais, principalmente dentro da nossa instituição. A nossa instituição hoje consegue resolver 99% da nossa demanda é atendida ali. Nós internamos menos de 1% dos nossos pacientes. No caso da Covid, isso aumentou, mas nós tínhamos dificuldade de internação. Então, as operadoras de saúde, a prefeitura, a Secretaria de Saúde e nós montamos comitê de contingência para gerir isso, porque era um desespero para conseguir vagas, um desespero de transporte, e tivemos que lançar mão de toda a nossa equipe para auxiliar isso. E terminamos fechando um trabalho científico feito com uma operadora da cidade, e é impressionante o que a nossa instituição conseguiu absorver e evitar que a demanda junto aos hospitais fosse mais agressiva. O Blumenau foi bem sucedido nesse nós trabalho, tivemos, né, Mauro? E veja bem, nós tivemos a visita do ministro da Saúde atual aqui para visitar a cidade, para saber o que se fazia. Tomar Blumenau como referência, né? Exatamente, porque não só pela capacidade de atendimento, mas pelo baixo índice de mortalidade. Então, nós conseguimos absorver isso. Quando eu falo nós, é a comunidade médica, a comunidade assistencial como todo. Nós somos apenas uma parte disso, mas com eficiência, né? Com resolutividade. Isso é o que qualquer instituição de saúde almeja como missão. Deu prejuízo o hospital durante a pandemia, Mauro? Todos tiveram prejuízo. Quem disser que não teve prejuízo, ou não fez direito às contas, ou está se auto-enganando. Deixou de lado, né? Ou deixou de lado também de atender o pessoal. Porque se a gente for historiar, no primeiro semestre, faltou paciente. Sim. Não tinha paciente. Nós chegamos a ter, na nossa área de epidemiologia pediátrica, 10% do que a gente atendia. Caramba. Porque, óbvio, as crianças ficaram trancadas em casa, cuidadas e... Ninguém saía de casa. Não estamos aqui advogando que as crianças devam ficar em casa eternamente, né? Mas beneficia, não vão para a escola, não vão para a creche, etc. e tal. Esse é o primeiro aspecto. Segundo aspecto, quando voltou o movimento veio muito seletivado. Ou seja, veio só Covid, veio só paciente que as outras áreas deixaram de ser atuantes. Por exemplo, nós não podíamos fazer alguns exames da nossa especialidade porque a contaminação era brutal. Sim. As cirurgias nos hospitais convencionais foram zeradas. Praticamente, só se trabalhou em urgência e emergência. Então, isso restringiu muito o trabalho. Nós tivemos que afastar funcionários. Né? Nós tivemos que... funcionários que adoeceram. E assim sucessivamente. Então, o movimento veio de forma muito intensa, mas muito restrito. Além dos insumos, para vocês terem uma ideia, a máscara, que todos nós continuamos aí ainda usando dentro da instituição, ela aumentou 320% o custo. Meu Deus do céu. Pensei, e não voltou, né? Não recuou. Recuou um pouquinho, mas como eu disse, a média hoje é 64%. Os outros processos que nós tivemos que introduzir, como testes, etc. e tal,
o preço era uma vergonha, era um balcão de leilão, sabe? E para nós que temos como missão utilizar o melhor, o mais qualificado, com origem fidedigna, ficou muito difícil. Por outro lado, né, Mauro, teve toda essa dificuldade financeira, vamos dizer assim, obviamente, por causa de tudo isso, mas houve também, imagino eu, uma evolução na área médica, né? Sem dúvida, sem dúvida. dúvida. Veio também para preparar melhor os médicos. Na área médica e na área assistencial. Por exemplo, nós tivemos aqui na nossa região o hospital de Timbó, que é o Oasi como referência em Covid. Sim, exatamente. Né? E eles criaram alguns hospitais aqui da região, tiveram a bênção, entre aspas, né, de criar UTI, trazer profissionais mais qualificados, mais experientes. Isso foi fantástico. Participar de estudos nacionais também. Exato. E internacionais. Nós, por exemplo, fizemos alguns estudos para a NIH, que é a instituição de saúde dos Estados Unidos, pelo fato de nós termos o nosso grupo, o nosso centro de pesquisa. Mas, por exemplo, no dia a dia, o PCR, que é aquele exame chamado padrão ouro para a COVID e que é para outras infecções, estava incorporado na nossa prática como um exame que levava de 7 a 10 dias. Hoje se faz em horas. Né? Essa técnica nós chamamos point of care, que é tratar o paciente à beira do leito, que nós implementamos lá em 6 anos atrás, em 2015, mais ou menos, 2016, quando nós trouxemos que foi a da influenza, da gripe, nós fomos escrachados, tanto pela Secretaria de Saúde do Estado, quanto pela mídia de modo geral. Esses caras são malucos, estão fazendo um exame para amedrontar a população. Não, era para tratar a população precocemente. Sim. Hoje nós temos, na nossa instituição, 34 exames chamados os famosos testes rápidos, que são o foco da medicina de beira de leito, ou point of care, como é chamado na literatura internacional. Isso cresceu e ficou consolidado de forma muito importante. Hoje o indivíduo chega na nossa instituição, eu quero fazer o exame. E aí nós vamos dizer, nesse momento não tem necessidade, nesse momento é inadequado e assim sucessivamente. Sim. Né? Então isso foi um avanço brutal, não há dúvida que melhorou muito. Mas o problema é que não existe bom serviço, infelizmente, a preço com certeza. baixo. Não tem como. Nós gostaríamos que isso fosse verdade, mas não é só assim. O potencial humano, né? Não é Exatamente. Só o médico. Lógico que ele é a base de tudo, mas se ele não tiver recurso para exercer a profissão dele, né? O que ele faz, não vai fazer. E a grande maioria desses insumos veio através de importação. Né? E o governo, numa boa intenção de facilitar isso, permitiu que algumas excrescências acontecessem. Né? Vieram exames, remédios, entre aspas, que não deveriam ter entrado se nós estivéssemos numa situação de normalidade. Né? JP teve Covid? Eu tive, mas foi recente, eu tive esse ano. Então não precisou graças a Deus, um cuidado mim, maior, vamos dizer assim. Eu tive no primeiro ano, foi no final de 2020, e tratei lá no Hospital do Pulmão, justamente. Eu ia lá todo dia tomar o remedinho na veia, né? Isso. Ficava lá uma horinha e meia lá, como se tivesse internado, basicamente, exatamente. doutor Mauro? O objetivo é esse. Ou seja, eu ficava em casa, né? Eu ia lá só para tomar o remedinho na veia e tal, eu me sentia como se tivesse internado quase, porque... Agora, se nós não tivéssemos uma estrutura que permitisse isso, teria sido internado. Sim, exato. Ocuparia um leito, dificultaria Aconteceu de alguns. Eu lembro que tinha um rapaz do meu lado, ele estava fazendo... Não respondia bem. Exatamente, todo dia a gente ia lá tal, e a oxigenação dele só caía, até que ele chegou uma hora e falou assim, agora não vai dar. Agora realmente o medicamento não está agindo como deveria, né? E vai ter que ser internado, não tem jeito, né? É uma pena, é complicado. Eu lembro que naquele momento eu vi assim, tipo, né, o quão grave realmente era a coisa, né? Porque a gente ainda não estava acostumado. Bate a verdade, né? Exatamente, bate a verdade. No primeiro ano ainda não
Exatamente. Foi no final do primeiro ano, não tinha vacina ainda não, eles estavam começando a vacinar lá fora. Aquele período foi um período em que nós tivemos que vivenciar algo que agora está muito claro, né? Um período de temor. Né? A população tinha muito medo, Sim. deixou de fazer algumas coisas que não deveria ter feito, né? Elas deixaram de continuar o seu tratamento, de procurar seu médico em doenças graves, né? Sim. Por exemplo, os pacientes de doença renal crônica abandonaram ou retardaram muito o tratamento, os pacientes oncológicos, e assim vai. Foi um período de muito temor. Além disso, nós tivemos, e certamente os outros lugares também devem ter tido, funcionários que vieram pedir o desligamento da empresa porque não queriam mais trabalhar, porque tinham medo de levar a doença para casa, porque tinham indivíduos doentes em casa, e isso foi difícil gerir para todos nós, em todas as instituições. Porque aí eu fiquei pensando justamente, como eu ia lá todo dia, né, por algum período, eu fiquei pensando, meu Deus, todo mundo aqui está com Covid. E esses enfermeiros, médicos estão aqui sujeitos a... Tipo, eles estão rodeados pelo vírus, né? Que loucura isso. Como é que... trabalhar num ambiente desse realmente não deve ser algo muito, muito agradável e nem fácil. Né, até mesmo psicológico, né? Exato, principalmente. Exatamente. E o psicológico também do doente, né? Porque essa foi uma doença de solidão. Né? O paciente doente, isolado, sem poder ver os seus familiares, sem poder conversar, embora a internet auxilie nisso. Claro. Mas foi um período de emoções negativas muito grande. Exato. Período negativo, eu acho que nós estamos vivenciando agora uma epidemia de doença, de distúrbios emocionais muito grave. Até por consequência disso. E nós vamos pagar um preço muito alto na parte educacional. Não tenha dúvida. Esse ato de falta de, que infelizmente foi dito que não é verdade, mas não tenho dúvida que é, porque os nossos pacientes diziam, eu não tenho internet que suporte a pegar as aulas, eu não tenho equipamento suficiente para os meus 2, 3 filhos. Então, isso tudo, dentro do conceito da Organização Mundial de Saúde, que saúde é o bem-estar físico, mental e social, certamente nós vamos pagar um preço nos próximos anos. Eu não tenho dúvida, porque não é só a falta da educação em si, né, por falta de acesso, por não poder sair de casa, mas principalmente a questão psicológica, né? Incrível. Para uma criança de até 10 anos, por exemplo, até para um adolescente, 2 anos é muita coisa. Né? Uma criança de 2 anos, de 10 anos, 2 anos é 20% do que ela já viveu. É uma loucura, se for pensar, né? Pô, passou 20% da minha vida numa situação de temor, de não poder estudar direito, não poder se desenvolver direito, porque a pessoa precisa conviver com as pessoas, precisa brincar com os amiguinhos, aquela coisa toda, praticar esporte. E de repente, em 2 anos, praticamente nada disso foi feito. Dentro de casa, né? Dentro de casa, exatamente. Mas quando você está dentro de casa, convivendo com a tua família e etc e tal, eu acho que nós perdemos quando nós perdemos, eu falo a comunidade, a sociedade perdeu a oportunidade de fortalecer laços. É verdade. Muito se falou isso no início, exato, né? Fortalecer laços, fortalecer conceitos, né? Você não precisa de tanta roupa, tanta ostentação, etc e tal. E eu vejo que isso foi só temporário. Exatamente. Todo mundo falava isso no começo e agora... Eu vejo que isso foi, infelizmente, temporário. E vi com muita compaixão, todo profissional de saúde viu isso, né? O drama dos idosos, que ficaram sozinhos, né? Com esse temor, com esse desamparo, conversando com a gente só via telefone e tal, foi muito difícil e certamente vai ter sequela emocional que é irreparável. A gente está tentando buscar isso, mas nós atendemos pacientes crônicos, né, de idade avançada, e a gente vê quanto isso foi e ainda está sendo difícil para algumas famílias. Entendi. Mauro, falando um pouquinho da doença ainda, deixando um pouquinho o hospital do lado, mas eu sei que tem a ver com o dia a dia, né? Sequelas sérias também, né? Ficaram para quem teve Covid de maneira mais séria, né? A Covid grave cursou, sim, com sequelas importantes. Mas dentro do universo que nós atendemos, a Covid com sequela muito grave é pouco ainda pelo que a gente viu. Entendi. Claro,
aquele doente que ficou acamado e teve a famosa síndrome da doença grave, que perderam muito peso, que tiveram comprometimento neurológico, existe sem dúvida. Claro. Mas no contingente enorme de pessoas que foram atingidas, a gente imaginava que fosse mais. Entendi. Percentualmente foi pouco. Percentualmente foi pouco. Mas é óbvio, cada indivíduo que tem na sua família um paciente com uma sequela importante, Sim. é uma tragédia irreparável, né? A gente precisa nos posicionar bem para não ser mal interpretado. Sim. Mas do ponto de vista prático, pelo que nós vimos na nossa instituição, que trata desde nós temos desde a vacina, aliás, tivemos o grato prazer de armazenar as vacinas da Pfizer sigilosamente na nossa instituição, quando o governo decidiu só encaminhar isso para as capitais. Naquele momento, ouvindo aquela notícia, nós acionamos o Krambeck, secretário da Saúde, ex-aluno nosso. Ligamos para ele perguntando se ele não queria usar a nossa instituição como armazenagem, porque nós já tínhamos todo o equipamento preparado para armazenar todas as vacinas que poderíamos. E nós nos preparamos antes, por isso que eu tenho uma crítica sutil, ainda mais porque o momento agora não é adequado. Eu acho que o governo podia ter se preparado antecipadamente. Nós oferecemos ao Krambeck, ele esteve com a auxiliar dele, a gerente, na nossa instituição, aprovou, nós fizemos uma correspondência e conseguimos trazer a vacina da Pfizer sigilosamente para dentro da nossa instituição. Criamos uma estrutura de segurança para evitar qualquer evasão, por isso que ninguém soube. Então, a gente vivenciou desde a parte preventiva até a área das sequelas. Entendi. Porque nós temos fisioterapia e temos reabilitação. Sim, exato. E nós esperávamos não no sentido que almejávamos, nós estávamos preparados para atender mais sequelas do que eventualmente aconteceu. Então, isso, no geral, foi muito bom. Embora, como eu disse, uma só pessoa que tem na família é uma tragédia irreparável, porque certamente tem pessoas que ficaram com sequelas graves, mas um índice, como diz o J aí, né? JP. O J foi bem menos. Porque assim, o que eu penso, o que parece na realidade para mim, quando se fala em sequelas, a gente não fala em sequelas no pulmão, né? A gente fala em sequelas no sistema neurológico, na memória, enfim, mas não tanto no pulmão, né? Houve algum impacto no mais, trabalho como de eu vocês disse, agora? teve mais baixo, assim. Baixo o também, mais importante foi o emocional, no meu Sim. modo de entender. O emocional foi extremamente importante. Óbvio, tem gente que perdeu o cabelo, tem gente que teve uma amnésia temporária, dificuldade de raciocínio temporário, como eu também tive, não sei se vocês tiveram. Eu tive também. Tá? Mas isso tudo foi temporário. Na parte respiratória tem sim, mas bem menos do que era pensado. Né? Que se imaginava, né? A parte científica de vocês também é muito importante, né, Mauro? Vocês têm essas parcerias aí com instituições estrangeiras até no estudo da Nós tivemos uma felicidade que há mais ou menos uns 7, 8 anos, um dos nossos sócios fundadores casou com uma pneumologista que é especializada na área de pesquisa clínica. Ela já tinha uma experiência grande com a Universidade Federal do Rio de Janeiro, e depois foi contratada pela AMIL, que também tinha um centro de pesquisa forte. Quando eles casaram, conciliou a fome com a vontade de comer, como popularmente é dito, e nós resolvemos ousar e montar esse centro de pesquisa aqui do hospital. Como ela já vinha com uma bagagem muito grande, com conhecimento internacional, foi muito fácil desenvolver isso. Quando eu falo centro de pesquisa, é bom que se diga
que é pesquisa de medicamento, ou seja, são medicamentos que já foram introduzidos na comunidade científica, lá fora, onde eles foram lançados, e para conseguir maior avaliação, precisa de um N, que a gente chama, um número de indivíduos maior, para poder avaliar adequadamente a resposta. E o nosso centro ele é mais nessa área, embora durante a pandemia nós fizemos alguns trabalhos para a NIH, o Ministério dos Estados Unidos, em indivíduos internados no Hospital Santa Isabel, em parceria com o Hospital Santa Isabel, para resultado de alguns anticorpos para o tratamento. Né? Tudo isso dentro das regras do departamento ético, dentro das regras do Ministério, com toda essa que a doutora Marina Lima, que é a nossa responsável, executou. Então, isso traz para nós uma preocupação com qualidade maior. Por exemplo, o NIH não vai nos referenciar se nós não tivermos o exame mais adequado, a equipe mais treinada, os técnicos mais gabaritados, porque senão não passa. E quando eu falo NIH, não é só o NIH. Sim. Qualquer instituição que trabalha com isso solicita isso. Então, isso nos obriga a ter uma qualidade de tudo, de técnicos, de insumos dentro de algo indiscutível. Né? Padrão. 2, isso é importante. Excelência. E a segunda coisa que é muito interessante, que na legislação, existe só na legislação brasileira, que se você entrar num protocolo, que são pré-requisitos para utilizar essa medicação, por exemplo, para doença pulmonar crônica, que antigamente se chamava enfisema, hoje chama-se doença pulmonar obstrutiva crônica. Vou usar essa medicação que foi lançada lá recentemente. Eu só consigo entrar se eu tenho tais condições. Entendi. Se eu sou selecionado para isso e eu tenho um bom resultado, eu recebo isso ad eternum. Legal. Ou seja, beneficia o paciente. Então, isso para nós também é muito interessante. Lógico. Nós temos pacientes graves que são beneficiados em função desta característica que nós temos. Então, é muito gratificante ter esse tipo de trabalho. Que bacana. Legal. E falando em futuro, quais são os planos aí de expansão do hospital? Tem filial prevista? Como é que está? Hoje, os planos são de crescimento. Apesar da crise da saúde complementar, certamente vocês que são da área vão ouvir cada vez mais isto aí, né? O que tem mais recente agora é o setor de oncologia. Na nossa visão, nós queremos que o paciente, isso é muito forte na nossa instituição, que o paciente, quando pensa em doença respiratória, ele saiba que o local é lá. Nós temos uma outra característica que é algo para ser discutido. Vou cutucar o Pancho, porque eu sei que o Pancho é ativista nessa área. Blumenau tem 3 instituições que atendem criança. O Hospital Santo Antônio, o Hospital Pronto-Socorro da Unimed e o Hospital do Pulmão. Isto é altamente deficitário. Né? E nós insistimos em ter a área de pneumologia pediátrica por um conceito básico. Se eu levo meu filho para tratar no Hospital do Pulmão com 4, 5 anos, ele vai fidelizar no Hospital do Pulmão. Nós tratamos a família. Então, o nosso objetivo é que, quando ele pensar em doença respiratória, ele seja vai referência lá. Exato, em todas as áreas. Então, isso faz parte e, por isso, a chegada da oncologia. Filial, nós já fomos procurados por Caxias, Rio do Sul, Brusque, desculpe, e algumas outras cidades. O problema é pessoal, funcional. Tá difícil, né? Também. Dificílimo. Tá difícil em tudo que é lugar. Também, difícil. Né? O JP, a gente tava. Todo e qualquer setor que senta aqui se queixa da dificuldade de conseguir mão de obra. É impressionante. E é um profissional que precisa de maior habilitação, mais específica.
O que eu percebi é que tem muita gente, por exemplo, do Rio Grande do Sul vindo trabalhar aqui, né? Na enfermagem, principalmente, a gente percebe muita gente brigando. E de outros estados também, cada vez mais a gente percebe não só os diferentes sotaques no supermercado, a gente tem essa coisa de no caixa perceber agora os sotaques diferentes, mas nos hospitais também a gente está começando a perceber isso também, porque muita gente está vindo de fora. Existe uma coisa que conspira ao nosso favor, que é a violência e as dificuldades das grandes cidades. A qualidade de vida. Exatamente. Qualidade Então, de vida isso seduz as pessoas. Porém, o fato de serem pessoas necessidade de muita especialização, isso fica difícil. Um profissional, por exemplo, nós nos ligamos à Universidade Regional de Blumenau em função disso. Nós temos ainda, eu já labutei lá, agora tem outros colegas que estão lá. Nós conseguimos direcionar alguns dos nossos alunos que são hoje nossos componentes do nosso corpo clínico. Mas esse indivíduo leva 6 anos de faculdade, mais 5 anos de especialização. É muito difícil. Aí a gente escutava os paladinos da justiça aí dizendo durante a pandemia, chama médico, traz médico, como se fosse a coisa mais simples do mundo. Né? Bota o indivíduo ali que não está gabaritado, aí a hora que dá problema, como é que faz? Exatamente. Né? Então esse é o grande desafio. Nós tivemos a última incursão para responder ao JP a respeito de filial. Um construtor de Rio do Sul esteve no meu consultório, sendo visto como paciente, e disse, como é que vamos fazer em Rio do Sul? Lá em cima não tem, naquela área não tem epidemiologista. Tem colegas que trabalham na área, mas não tem especialistas. E aí eu disse para ele, é muito difícil, isso já faz alguns anos. E aí, isso é muito difícil, complicado, investimentos. Ele disse, o senhor não está entendendo, eu construo e vocês trabalham. Eu falei, mas o problema é o pessoal para trabalhar. Então, isso nos orgulha, mas é difícil. Talvez as gerações novas que aí estão no hospital, talvez eles mudem esse conceito, mas no momento nós queremos enfrentar a crise da medicina suplementar, nós queremos realinhar com a realidade e continuar fazendo da melhor maneira possível para depois pensar em sair daqui. É muito difícil, muito difícil. E crescer naquele lugar ali na Vila Nova, ali, sei lá, verticalizar aquele prédio ali. As pessoas nos perguntam isso. Nós fugimos da verticalização em função do indivíduo. Um sintoma principal dos nossos pacientes é dispneia, falta de ar. E a estrutura horizontal ela nos favorece. Entendi. Nós temos ainda a esquina, que isso nós estamos discutindo já faz um bom tempo. Agora aquela vamos retomar área da esquina, propriamente dita, com a Palverna. E ali são as áreas terceirizadas, né? Que tivemos um gargalo grande ali. E o estacionamento, o início do estacionamento aqui, esquerda já para Almirante Barroso, também é nosso. Então, a ideia é talvez tirar algumas áreas, isso está planejado, mas ainda não executado, tirar a parte administrativa e não assistencial para um lado desses e fazer toda a... E ampliar daí a área de atendimento. Mas hoje nós temos capacidade... subtraindo-se uma pandemia, né, que é uma coisa incalculável, a gente tem capacidade de atendimento bastante grande e não precisamos mudar um pouquinho o layout, porque nós tivemos que, inclusive, isso foi algo muito importante em todas as unidades de saúde, nós tivemos que mudar o layout de atendimento, isolamento, fluxo, né? Então, isso agora nós estamos novamente refazendo, mas acho que durante um bom tempo nós temos capacidade. Se porventura houver mais algum desafio, vamos ter que repensar. Mas nesse momento a tarefa principal é restaurar o dano que, por incrível que pareça, nós sofremos. Que os desafios não apareçam em forma de pandemia de novo. Com certeza. Exatamente. Com certeza. O JP tem algumas perguntas aí para a gente encaminhar para o final da entrevista. Meu Deus, já passou 50 minutos, né, Maria? Que loucura. Foi rápido. Passa muito rápido. Vamos lá, JP. Pegando todo o histórico aí, qual foi a maior dificuldade ou uma péssima escolha que teve aí na jornada? A primeira maior dificuldade, porque nós estamos recém começando, foi as enchentes. Nós entramos
Quem conhece ali a região, a esquina da Amadeu da Luz com a 7 de setembro, nós viemos, eu e mais um outro colega e fundador, nós viemos de canoa ali, até aquela área não existia, viemos de canoa, viemos de canoa, tinha lugares que não tinham, chegamos aqui na descida da Rua 7, agora descida, antes era outra mão, e entramos no prédio pela janela de cima, para tentar salvar algumas coisas. Aquilo foi dramático, nós ficamos muito tempo, como eu disse antes, com umidade, etc e tal. Nós tínhamos um empréstimo, um leasing. Naquela época existia leasing, não sei se existe hoje ainda. O leasing tínhamos recém-montado. Nós montamos em 82 e isso foi em 83, 84. Né? Então foi um grande desafio. E agora, certamente, foi da pandemia. Esse da pandemia foi, digamos assim, foi reconfortante ter passado por isso, mas certamente nós não queremos ver de jeito nenhum. De novo, né? Quem foi uma inspiração, um mentor? Acho que o grupo. O grupo? Quando as pessoas me perguntam, né, o Pancho fez ali a alusão, disse que eu tenho a cara do hospital. Do hospital, eu digo, não, eu não faria isso sozinho. Né? Eu fiz porque nós conseguimos, esse é o maior patrimônio que a gente tem, conseguimos contaminar, entre aspas, um grupo. Nós temos pessoas lá que, por exemplo, a nossa primeira funcionária, Nair Fischer Zimmermann, saiu por causa da pandemia. Olha só. Estava trabalhando conosco até hoje. A irmã dela, que foi a terceira ou segunda funcionária, está conosco até hoje. Caramba. Então nós temos uma característica que eu não consigo avaliar muito claramente, mas as pessoas se apaixonam, a saúde é assim. Se o indivíduo não gostar, não tem jeito. Né? Vocação, aquela história. Então... é igual vocês, né? Vocês adoram o microfone, adoram o papel para escrever, né? E por mais pesado que isso possa ser em algum momento, a gente... Então esse foi o grande mérito. Eu acho que tanto que tem o slogan que foi proposto por o nosso hoje enfermeiro-chefe foi de 40 anos de inspiração. Né? Não é só uma fase da respiração, é porque as pessoas todas nos inspiram. Então esse eu acho que o grande mentor é o grupo. E não teria acontecido se não fosse um grupo que tivesse irmanado nessa ideia. Vestido a camisa, né? Bacana. Muito bom. Hoje, se fosse empreender em alguma coisa diferente, longe aí da área pneumológica ou da área médica, qual que seria o Olha, eu confesso para vocês, o Pancho conhece um pouco da minha história, nós até tentamos, não dá certo. A minha esposa, junto com 2 ex-colegas, né, o doutor Bruno Malbur, que faleceu há uns 2, 3 anos, e o doutor Ernesto Gazelli, que faleceu agora na Covid, eles tiveram um spa, chamava-se Blooming Spa, que teve até uma unidade no shopping Neumark. Não lembrava disso. Tinha. Ele já matou essa charada antes. O médico não tem esse perfil. Então, assim, a grande vantagem da medicina que eu vejo e que eu estou tentando me adaptar, a minha previsão era 2020, mas a pandemia impediu, trabalhar menos e continuar trabalhando. Porque aí você pode ter uma vida com qualidade fazendo aquilo que você gosta. Exato, com certeza. Né? Com certeza. É uma meia aposentadoria. Exato. Né? Porque se o indivíduo se aposenta, principalmente o homem, né, que não tem habilidade para outras coisas, ou ele vai ficar em casa incomodando a esposa e a família, ou ele vai para a cancha de bote a beber, fumar, né? Não dá vai certo. acabar incomodando a esposa e a família da mesma mais forma. Ainda, né? Então, eu acho que isso vai possibilitar a nós todos reduzir devagarzinho e sem perder esse elo, porque ele é extremamente gratificante. Mauro, mas tem outra paixão além da medicina? Tem um hobby, alguma coisa Eu gostava muito de esporte, parei também em função do... Eu sou meio workaholic, né? Mas eu pretendo retomar. Eu gosto de viajar, parei também por causa da pandemia. Gosto de estudar, então não dá para parar. Né? Mas, assim,
Estou agora numa fase abençoada, que é a primeira neta. Bacana. Então, essas coisas, Parabéns. a minha mãe dizia, a vida tem uma coisa fantástica que tem, a gente pode se reciclar, Ciclos, né? sabendo utilizar aquilo que nos é oferecido. Então, eu acho que vou mais ou menos como o Zagallo, vão ter que me aturar durante muito tempo. Boa. E última pergunta para a gente fechar. Se você se encontrasse com 19 anos, o que você falaria para você mesmo? 19 anos estava estudando já, né? Estava fazendo medicina. Estava fazendo medicina. Fez medicina onde, Mauro? Em Florianópolis, na Federal. Na Federal de Florianópolis. Se eu me encontrasse aos 19 anos, que eu ia... A minha mulher, quando... que é minha colega de turma, minha colega de faculdade, ela diz para todas as pessoas que perguntam a respeito, ela diz que na faculdade eu já desenhava a Centromed e o Hospital do Pulmão. Eu diria apenas para não ser tão sonhador, para ser mais realista. Mais pé no chão? Mas não seria diferente. Sabe? Não seria diferente. Muito bom. É isso aí. Prazer em conhecê-lo, incrível história. Muito obrigado por compartilhar com a gente. Compartilhar essa história. Teria mais tempo aí pra gente conversar, mas infelizmente a gente tem uma horinha só. Não, é muito bom, e isso, por mais que não possa parecer, isso, ao momento que a gente começa a relembrar isso, traz muita emoção, mas revigora. Sim, exatamente. Valeu a pena. Exatamente. Sabe? Começa a lembrar de tudo que passou, né, Mauro? Eu li um minutinho. Eu fiz essa alusão nós fizemos uma coisa muito interna a respeito dos 40 anos. Eu li um escrito de uma poetisa chamada Adélia Prado, que fala sobre memória e tempo. Que o tempo e a memória não se conciliam. O tempo vai rapidamente nos deixando velhos e ficando exíguo, diminuindo. E a memória eterniza alguns momentos da nossa vida. Sim. Tá? Então, é como por se isso, congelasse aquela parte do tempo. Né? Por que eu vejo meus filhos sempre pequenos? São sempre crianças, né? Por que os nossos pais nos veem sempre como crianças? Sim. Porque a memória nos faz assim. Claro. Né? Então, esta resgate da memória do hospital, a gente fez lá agora algumas coisinhas, um início, um embrião de um museu com um acervo de equipamentos, fotografias e tal, resgata isso. É verdade. Então, isso traz emoção, traz... acaba ajudando, né? Gratificando a gente a fortalecer. Então, obrigado por essa oportunidade. Eu que agradeço, doutor Mauro. A gente sempre deixa aqui no final o arroba, vamos dizer assim, né? Como é que o Hospital do Pulmão se apresenta no Instagram hoje, nas redes sociais? Hospital do Pulmão, arroba... hospitaldopulmão.com.br. É isso. Dia do Pulmão. Dia do Pulmão. Tem Instagram, tem Face, tem site, tem uma assessoria de imprensa, tem marketing. Estão bem assistidos lá. Pegamos alguém que, por afinidade, era da CIB também. Não, e também assistido lá, com certeza. Com certeza. Maravilha. @JP Ross. Não, só Ross. JP Ross. ROS. @pancho.com.br e @podcast ATDQN. Não se esqueça, siga lá também para saber quem são nossos convidados. Vamos dar um spoiler aí em relação às entrevistas e tudo mais. Mauro, obrigado, JP. Muito obrigado. Um abraço a todos.